A Feira do Livro de Porto Alegre está chegando e o do lado de cá está de volta. Como se dizia antigamente, sob nova direção. Ou quase. Agora comigo e com a Laís Escher. Olá, pessoal. Com muita honra, estou aqui com o meu professor. Vamos tocar esse bonde aí, né, professor? Vamos. Esse bonde que é feito aqui no Sind Bancários. Tá? É um programa do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre. Mas é um programa que fala de um monte de coisas. Para começar, cultura. Tem melhor do que isso? Começar falando de literatura, da Feira do Livro e recebendo dois escritores, é óbvio, para falar disso. O Alci Cheuich e o Taylor Diniz. Precisa a apresentação desses dois? Olha, eu acho que, considerando que a gente está na semana da Feira do Livro, dispensa apresentações, mas bem-vindos, bem-vindos. Obrigado. Apenas para não dizer que a gente não falou alguma coisa, o Taylor Diniz, por exemplo, está lançando Perigo na Esquina. É um romance publicado pela LPM, ambientado no centro de Porto Alegre. É ambientado, eu diria assim, Taylor, no submundo do centro de Porto Alegre. Tem, por exemplo, aquele entorno da rodoviária ali, espaço de prostituição, espaço A de... chamada Esquina Maldita é a São Carlos com a Câncio Gomes. Então, como é que foi essa ideia aí? Para quem não conhece, é um ponto de travestis em Porto Alegre, né? Ali tudo acontece. Tudo, até meia-noite tudo acontece. Depois da meia-noite tudo pode acontecer. E o Alci Cheuich, na Feira do Livro, já teve o lançamento de uma nova edição do Cepé, que é um dos seus livros mais conhecidos. Mas como o Alci também nunca vai para a feira com só um livro, tem outros. Não é isso, Alci? E leva sempre muita gente. É o seguinte, é que eu gosto sempre de fazer lançamento dos meus livros na feira, se depende de mim. Eu já esperei, às vezes, quase o ano todo para lançar na feira. Porque eu sou um filho dessa feira. A feira que abriu meus primeiros caminhos, eu sou um devedor dessa feira. Então, neste caso, não é porque esse livro, o CPE está fazendo 50 anos. A primeira edição foi lançada na feira, infelizmente, alguns dias antes do falecimento do Érico, né? E que foi quem me inspirou a escrever sobre as missões com o capítulo A Fonte do Continente, onde o CPE também é personagem. Bom, então, por que esse livro? Porque o relançamento dele, não é, em razão dos 400 anos das missões. Não é? Agora... Então, tu vê, há 50 anos eu fui meio pioneiro em ressuscitar o tema missioneiro e trazer para um romance histórico. Depois disso, muita coisa aconteceu. Quantos livros tu já lançaste, Alci? Eu não lancei muitos, eu acho que lancei em volta de uns 40 livros. Que, não, eu poderia ter lançado muito mais, mas acontece que... não, fora os meus alunos. Esse aqui é com os alunos? Não, só com os meus alunos eu tenho 123. 123? Todos lançados na Feira do Livro, todos. Inclusive esse Banco Não Dá Bom Dia, que teve uma primeira edição do Banco Não Dá Bom Dia nos 75 anos do Sind Bancários. Temos umas imagens aí que o Diego pode colocar para nós. Nos 90 anos do Sind Bancários, 92 anos, né? Agora em janeiro, 92 anos, nós fizemos outra edição complementando aquele período. E essa é uma casa, Sind Bancários, que eu gosto muito, porque eles são um exemplo, não só para o Brasil, como para toda parte, que se pode fazer sindicalismo com cultura. Vocês sabem que esse cinema embaixo é uma preciosidade. Né? Nós sabemos que o circuito de cinema é comercial e tu quer ver filme de verdade, bom vem aqui. Eles têm uma biblioteca maravilhosa. Eu, desde 2008, eu faço oficinas anuais aqui
E realmente é uma gostosura, né? Imagens da feira. É. Aí a Temos nossa umas feira. imagens Tá aí a nossa do linda lançamento. feira. Esse é o livro que foi lançado. Este é o livro que foi E acho lançado. que a próxima até as Agora, pessoas no que dia tiveram 1º, estou aí falando aí. Essa foi a turma. E essa turma aí que é uma maravilha, né? Turma do sindicato. E essa turma aí Então- também é interessante, porque vários ainda, além de ser escritores, são atores de teatro. Opa. E eles fazem, e tem a peça de teatro com o mesmo nome, Banco Não Dá Bom Dia. Foi uma adaptação. E esse Banco Não Dá Bom Dia vem de uma frase que um bancário disse quando fechou o Banco Pelotense, quando não existia sindicato. Então, disseram, pois é, mas e agora o que vai acontecer? Agora não vai acontecer nada, porque banco não dá bom dia. Quem dá bom dia somos nós. Nós é que recebemos o cliente, nós é que somos o banco, né? Então, essa é uma frase muito interessante que é ligada a isso. Agora, eles têm essa preocupação cultural, quase todos aí são bancários, mas alguns não são. Também abriram espaço para quem não é bancário, que é coisa boa. O Taylor Diniz já foi semifinalista do Prêmio Oceanos, com Em Linha Reta, finalista do Jabuti em 2024, com Os Carimbais da Rua do Arvoredo, e recebeu o Prêmio Jacarandá de melhor livro do ano em 2023, me lembro disso, lá do Correio do Povo. Correio do Povo. Quantos livros, Taylor? Esse aí é o 24º. É bem menos que o Alci, né? Eu tô... Mas tu é mais moço que eu também. Não, não muito. Tu deve ter uns 70, eu tenho 72 meses, então... Eu acho que o Alci é capaz de ter um pouquinho mais. Um Não pouquinho. muito. 85. Ah, mas 85? olha, Bem mais velho que tu, eu dava né? 69 para Muito ti. obrigado. Pô, tá bem. Não, eu... Tá mesmo, né? Tá bem, Sabe tá o que bem. é? Não é assim. Eu sou de uma Alci fala mais perto do eu sou de microfone. uma família que é assim. É. Então isso aí precisava ver. Minha irmã mais velha, outra, que não é a Laís, é a Lília, essa já falecida, ela é arqueóloga. E A Laís foi a que te ensinou a a andar a Laís cavalo. que me ensinou a andar a cavalo, a nadar e a falar francês, porque quando cheguei em Paris ela já estava lá 2 anos. Então ela tem 100, então... Ela tem 4 anos mais que eu, tem 89. Tá bem? Tá perfeito. E a outra minha irmã que faleceu, que era arqueóloga, ela com 60 anos ela foi lançar um livro dela nos Estados Unidos e os caras deram 40 para ela. Mas essa era incrível. Genética era boa. incrível como parecia jovem. Bom, vamos em frente que nós Eu temos disse que para um falar em amigo meu ontem que literatura. fez 64, como tu tá bem aos 70? Aí é pior. Não, mas o bem de tudo, sabe o que é, Taylor? É a gente realmente continuar escrevendo. Eu hoje de manhã escrevi um capítulo de um livro. Era isso que eu ia novo. perguntar para vocês. Como é que vocês Então, mantêm essa rotina? Então, Os três, na verdade. eu escrevi hoje de manhã e pedi para minha mulher, que é escritora, agora tu vai lá e me diz, né? E ela veio com os olhos cheios de lágrimas. Pronto, tá bom. Quer dizer, Tarefa isso é que eu completa. quero. Não quero saber de ter idade não. para ficar tirado numa Eu- casa de velho aí. Eu né? com 85, tendo a memória do Alci, já tá bom. Não, Já tá chega, ótimo. não precisa... Não, mas se O Alci tá feito um mas, guri. mas tu perguntou, tem aquele ditado que o sujeito que descansa carregando pedras, né? Eu, como não tenho pedra em casa, eu descanso escrevendo. É isso aí. Ah, Eu não tenho outra coisa para fazer, então eu vou escrever, né? O que eu vou te dizer, eu tenho a tendência de chamar Taylor, não sei, Taylor. Em Júlio Cassias me chamam de Taylor. como é que é para chamar? Não, pois é, costumo chamar em casa foi Taylor. Taylor, né? Mas eu chegava no colégio e vinham as professoras de fora de Santa Maria e diziam Taylor. Tem. Eu corrigia. Taylor. E aquilo estava no 4º, 5º ano já estava enchendo o saco, porque não, já estava virando bullying, né? E diziam Taylor, Taylor. Todo mundo. Claro. Aí eu cheguei na faculdade, primeira chamada,
Taylor. Digo, vou deixar. Claro. É que, Vou por deixar. exemplo, Por causa no do Robert Brasil, Taylor. Ficou Taylor. no Brasil, nomes como Sidney, É, hoje é Sidney. é. É por causa da cidade, é porque antes ninguém sabia onde era a Austrália. Eu acho- Depois Sydney. Eu acho que é por causa do inglês. Hoje, O inglês. a sílaba tônica é a sílaba do inglês. Mas Não, eu mas é resolvi uma- não é- corrigir mais. Eu não corrigi mais. Algumas pessoas aqui que me conhecem lá do Júlio Castilhos mantêm o Taylor, né? Mas eu não corrigi mais e eu acabo dizendo Taylor. E a maioria te chama de Taylor. Exatamente. Não, Tenho certeza disso. sim. Agora tu não carrega o Shewish, né? Porque aí tu vai saber a quantidade de gente que De que ele chama? Bom, quando eu estava na faculdade era Shewisky. Bom, mas aí tinha um motivo, né? Eu tinha, Naquela época. Como tinha o diria- vinho, tinha o vodka, Como diria tinha o o Caetano tempo. Veloso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Porque, por exemplo, Juremir. Olha, o que tem de gente que me chama de Jurandir, todo dia, todo Jurandir. Que é dia. mais comum do que Tem Jurandir. dias que eu corrijo. É. E tem dias que eu não estou com É, vontade de tu- corrigir. Sério, Jurandir mesmo. Eu cansei de tem dias que corrigir. eu sem larguei- paciência. Larguei na mão de Deus, né? Digo, agora seja o que Deus quiser. Agora, esse romance, Perigo na Esquina, se passa no bairro Floresta. É. O que tem na Floresta que te encantou? Tem lobo mau? Tem. Tem lobo mau, bastante, por sinal. No Floresta, um pouco aqui deixa eu me achar, aqui na volta na ponta da Duque ali, né? Pega um pouco do Alta Bronze, mas ele se passa mais no bairro Floresta, que é um cenário, eu acho, muito interessante, muito rico literariamente, né? E o meu detetive, ele circula por ali, em função de algumas circunstâncias que me levaram para lá também. E é porque- ambientado em que época? atual. Ele, na verdade, ele se passa no primeiro mandato do nosso amigo Bolsonaro. Por que, vamos dizer assim, o bairro Floresta? Porque eu queria escrever uma história que envolvesse essas igrejas, esses bispos pentecostais. Porque nesse primeiro mandato eu vou dizer, Bolsonaro e Collor, a gente percebeu aquele fluxo, aquela movimentação de pastores do Planalto, e chegava um para fazer uma sessão de livramento, chegava outro porque era amigo da primeira-dama, e aquela influência deles na política. Então eu criei um pastor cujo sonho era ser um grande líder político nacional, além de ser pastor, né? Então eu tinha que conhecer Sim, levemente inspirado em Silas Malafaia? Não, nem pensar, não. Se alguém Não era disser, eu coincidência. nego. Se tu ou alguém aqui disser, eu nego, e se o Malafaia dizer, eu nego também, né? A gente não pode contar tudo, né? Porque... Não, claro. Mas aí essa história eu pensava já há bastante tempo, né? Com o negócio da cura gay. Então o que eu fiz? Esse pastor tem pretensões políticas, ele tem um número muito grande de fiéis, e ele tem um filho que, quando descobriu a sua homossexualidade, ele expulsou de casa na impossibilidade de curá-lo. Mas isso ficou uma coisa caseira, ninguém ficou sabendo. Estava resolvido. 10 anos depois, quando ele quer se candidatar a um cargo político, tem um rival dele que tem as mesmas pretensões e diz, olha, se tu não desistir, eu vou dizer que tu tem um filho homossexual e que tu não conseguiu curá-lo. E se tu não consegue curar teu próprio filho, tu não tem condições de ser um líder político, quer dizer, ele mordeu do próprio veneno. Então a história, na verdade, é essa. O pastor, o Cana Santa, que não tem nada a ver com Malafaia, Nada. Ediraltino Casa Santa, ele contrata o detetive, o Abocaneira, que mora na frente do gasômetro, no JK, na frente do gasômetro, e que tem como grande amiga uma prostituta que faz ponto ali embaixo. Então ele vai investigar, vai descobrir o filho do pastor com a ajuda das prostitutas. Então eles têm a região é essa, né? Então a história toda se passa por ali, na volta ali um pouco do Alta Bronze,
e na volta do gasômetro e na floresta, né? Voluntários. Agora, a floresta, quando eu era estudante, era uma maravilha. Era a boemia toda lá. Toda, não. E era um espetáculo. E eu acho que continua sendo. Assim. Eu não. É um pouco mais parado, inclusive várias igrejas neopentecostais por ali. A né? Baiana, por exemplo, o restaurante A Baiana, quando a gente lançava um livro, eles botavam, convidavam, faziam e colocavam uma placa na parede. Em restaurante. No restaurante A Baiana, lá na floresta. Com o meu primeiro livro, O Gato e a Revolução, eles fizeram. Então era assim. Bom, claro que naquele tempo tinha meia dúzia de escritores, né? Não, mas... É interessante, quer dizer, lançamento nem perto do que é hoje. Tinha também um que marcou época. A Zero até fez uma matéria. Ficou interessante, deu mais ou menos uma ideia do que era o Taj Mahal, né? Taj Mahal. Final da década de 80, início de 90, ali era o ponto de Porto Alegre, né? Eu tenho um colega escritor, nós tínhamos uma confraria que se reunia num restaurante no lado do Alfredo, que o Alfredo é outro. O Alfredo também, é o ponto, famosíssimo. 24 horas. Na Cristóvão. Na Cristóvão com a Ramiro. Nós tínhamos uma confraria ali, a gente ia para a confraria e depois ficava e emendava no Alfredo, e o Alfredo, depois de uma certa hora, era onde as gurias iam comer alguma coisa substanciosa ali, né? Eu conhecesse o Brames. Vaca atolada. O Brames era na esquina da Cristóvão com a Garibaldi. E eu botei um capítulo do meu livro Gato e a Revolução lá, exatamente porque era na época já de ditadura, e ali os estudantes se reuniam, podiam tomar um chopp e tal, e tinha um piano. Tocava clássico, tocava Olha branco. só que maravilha. Restaurante que se interessava por livro, que tinha piano. Não, o Brames era assim. Hoje é pastel de borda, não sei o que. Mas aí nessa confraria, só saindo um pouco, porque eu lembrei dessa história, nós tínhamos essa confraria e tinha um colega nosso, ele foi só na primeira reunião, tá? Depois nunca mais. Ele já tinha uma idade mais avançada do que nós, e aí ele faleceu. E nós fomos, eu fui no velório, e a viúva patroa disse: Taylor, mas que bom que tu veio. O fulano era aquela confraria, ele não abria a mão nunca. Toda quinta-feira ele tinha que ir, chovesse ou não, ele estava na confraria. Eu fiquei na minha. Claro, essa altura. Era tarde demais para alertar a viúva de que algo tinha acontecido. O fulano, quinta-feira cedo, ele começava a se preparar para ir para a confraria. E eu ficava tranquilo, porque ele estando lá com vocês, lá ia o Arnaldo Campos, o Charles ia também. E era uma turma grande. O Charles uma vez... Não foi o Charles, eu já vou entregar, foi um outro. Se apaixonou por uma guria ali da volta e ficou. Nesses casos é melhor nunca dar nome. E propôs casamento, chegou uma hora para você ver livro, ele disse: escuta, quanto tu ganha por mês? De direitos autorais eu ganho isso, depois eu ganho mais um pouco, faço umas traduções, tá. Mas quanto dá no total? Por mês dá tanto. Se eu ganho num dia, cara, não vou poder casar com ele. Tá bem. Escritor, na história do escritor. Agora, seguinte, vocês estão com medo, como escritores, da inteligência artificial? Medo? Ela vai acabar só o roubo. Só o roubo. Porque sabe que é uma coisa que... Desculpe. Não pode... É uma coisa que eu aprendi muito cedo, é que não existe geração espontânea. Tá? Então, eles vão colher um pouco de cada um. Vão misturar um livro teu, um livro do Taylor, um livro meu, um livro de outros, e vão fazer. E isto já está acontecendo. Agora eu vi um programa francês em que eles disseram lá a inteligência artificial não mente. E o pessoal da televisão francesa montou uma arapuca para eles, que 2 oficiais
ingleses tinham sido aprisionados lá em Kiev, sei lá, e era totalmente invenção. E passaram para eles de outra maneira e eles publicaram como dentro da que a inteligência artificial tinha encontrado aquilo. E era invenção. De maneira que eu quero dizer o seguinte, a minha única preocupação é essa. Eu sou um professor, como te disse, eu tenho 123 alunos meus, de livro de aluno meu, mais de 20 anos de oficina literária, tá? Então, o que eu quero? Eu quero que continue, não é? As pessoas escrevendo, os jovens escrevendo. E a oficina é tão bom que eu já tive uma senhora de 85 anos que queria escrever e só conseguiu nessa idade e lançou um livro fez parte de uma coletânea de contos aqui na feira, excelente, os contos dela, excelente. Então, o que essa tal inteligência artificial, eu já sei de pessoas que contrataram a inteligência artificial para fazer livro. Então vai sair no nome dela, mas não foi ela que escreveu, foi a tal inteligência que... Até porque ela escreve rápido. Em 5 Mas- minutos sai o livro. Mas é assustador. Eu tenho feito testes. Sim. Tenho feito testes. Esses dias eu fiz um perfil de uma personagem e coloquei 6 situações em que a personagem poderia ou não ter traído o namorado. E pedi uma opinião para um livro. Uma coisa assustadora. Ele disse, inclusive, deixa na dúvida, porque pode ser o Bentinho contemporâneo essa tua história. E tu quer que eu faça um diálogo dela negando ou dando uma esquina nele? Tá? Eu quero. Cara, tu te assusta com aquilo. É assustador. A minha preocupação é nas artes em geral, Sim. não é só a nossa. Quer dizer, então, vamos passar tudo, vai ser para artes plásticas, vai ser para música, vai ser o que quiser, porque eles podem encolher no mundo todo e fazer esse buion, né? E vai ter muito preguiçoso né, que vai se utilizar disso. Agora, a gente percebe de longe, por enquanto, quando a inteligência artificial. Eu tive uma outra que isso aí eu usei, eu precisava, até estava discutindo com o Ivan, porque o Ivan publicou os dois. Ivan Pinheiro Machado. Pinheiro Machado. O homem, Nosso editor. o editor Bukowski da LPM. e Jack London. Eu precisava saber, que eu li há muito tempo, um conto de um dos dois em que ele estava preso por vagabundagem e na prisão ele dividiu a prisão com um cara que tirava piolho da cabeça, matava e gritava Taras Bulba. E matava piolho e gritava Taras Bulba. Eu me lembrava disso vagamente. Eu achava que era o Bukowski ou o Jack London. O Ivan também não sabia. Eu botei na inteligência artificial e disse o Taras Bulba, uma história, um romance escrito talvez pelo Dostoiévski, se não foi Dostoiévski. Talvez. Não foi Dostoiévski. Não, foi o outro do Almas Mortas, o outro russo. Gogol. Isso. Foi Gogol, mas eu entendo a tua confusão. Porque o Dostoiévski era fã incondicional do Gogol. Inclusive escreveu que todos os russos que nasceram depois nasceram sob o capote do Gogol. Me disse isso, né? Aí eu disse, tá, tudo bem, mas em que conto aparece essa citação? Jack London ou Bukowski? Jack London. E também entendo a tua confusão, porque os dois eram vagabundos. Falou dos dois. E o conto, essa citação está no conto tal do livro tal, publicado originalmente pelo título, tu talvez encontre no Brasil traduzido com o título tal. Não. O negócio é como é que a gente vai poder se defender. Esse que é o ponto. Eu já sei de casos, teve um recente, tá, de que a pessoa apresentou um trabalho num congresso
e levantou Sim, lá na plateia, levantou e disse, eu tenho aqui, ó, 1/3 do que o senhor disse aí é meu, e eu tenho aqui para provar. Sim. E aí ele reconheceu que foi na inteligência artificial, Não. que ele estava com pressa e O trabalho resolveu acadêmico apelar. Aí, e não vai acontecer. Aquele voto do Fux, Tu acha que ele pediu para IA? mas Pediu pro... ele não tinha tempo de Parece que fazer. isso está acontecendo muito na justiça. Em uma semana é impossível, ou até menos, o Fux ter feito com todas aquelas citações, né? Tu sabe como é que é o negócio da citação, né? Fazer em uma semana aquele voto que ele tinha quantas mil páginas? É impossível, Era um é número impossível. considerável, É foram o que se algumas horas. diz. É o que se diz. Eu desconfiei e nos bastidores em Brasília, tanto é que eles estão bravos com o Fux. Tem gente que está desenhando um cenário para um futuro não muito distante, que é mais ou menos assim. O livro impresso vai desaparecer. As feiras de livro, elas vão ficar estranhas, porque sem livros impressos, elas ficam meio sem objeto. Tu vai lá para ver um livro eletrônico, vai ver o livro no computador. Tu vai fazer uma sessão de autógrafo como, e o pessoal não vai se constranger em pedir ajuda para a inteligência artificial, inclusive os editores, porque a inteligência artificial fala mais rápido. Não tem Tu sabe custo. quando é que qual é o interesse de consumir quando é que eu arte, descobri né? que o livro não vai desaparecer? Não vai. Não. Sabe como é que eu descobri? Opa. Eu fui ao Egito e quando cheguei em Luxor, tá, perguntaram, idioma, você quer guia em inglês ou francês? Claro, eu falo os dois, mas falo muito, como tu, muito melhor o francês, que moramos lá, né? Aí francês. Quando chegou na hora, tá, o guia em francês não apareceu e tinha 2 caras da Tchecoslováquia e eu, eram só 3 de língua francesa e aqueles outros todos de inglês. Aí os 2 tchecos vieram falar comigo e disseram, não, vamos exigir, nós pagamos, acabou. Aí eles trouxeram um arqueólogo que lia os hieróglifos como fosse um jornal. Coisa maravilhosa. Eu tive um presente na minha vida. Ele lia para vocês? Não? Ele lia. Então, aquelas paredes dos templos todos, que todos cobertos de hieróglifos, ele lia como se estivesse lendo um livro. Então, se aqueles livros sobreviveram lá, por que os nossos não vão sobreviver? Bom, mas aí, a questão aí é o suporte. O texto é uma coisa. Lá era um suporte em pedra. Mas a grande verdade é que existe uma intimidade com o livro impresso. Essa intimidade, o cheiro do livro meu, abraçado em mim, não tem o que substitua. Eu percebo um recuo do livro digital. Eu mesmo tenho Kindle e leio bastante. O livro digital para ficção, por exemplo, a gente pode dizer que não se implantou totalmente, principalmente no Brasil. Mas, por exemplo, o livro acadêmico, em papel, não existe mais. Mas aí é feito porque os autores têm uma diferente porque é o seguinte, eu editei uma revista científica. Então, todas hoje são quando eu quis passar para digital, todo mundo queria de graça. Não quer, não. Paga no papel. Paga para receber em casa, pelo correio, no papel. Mas ali que é de graça. Então não houve condições de fazer. Esse é um outro problema. Eu acho que os dois, mesmo para ficção, vão continuar existindo. Eu uso o Kindle perfeitamente para ficção, principalmente para viagem. Sim. Quando eu viajava de férias, eu levava um balaio e voltava com o balaio num balaio. Então, eu tenho uma biblioteca ali que eu leio tranquilamente no Kindle. Alguns livros eu compro no Kindle. Outros é uma capa bonita, uma edição bonita, eu vou no livro. Então eu faço essa... Mas o que eu estou percebendo do preço, a grande vantagem do Kindle quando surgiu, eu digo Kindle porque é o mais popular, né? Era o preço. Porque o digital não tem custo.
Eu não tenho custo. Tu pode vender o digital por o Perigo da Esquina por R$10. E esse é um dos problemas para o editor, porque como o livro eletrônico tem um custo mínimo, isso, não tem ele poderia ser vendido por um custo mínimo. Mas aí ninguém ganha dinheiro. Não tem armazenamento, não, então, mas aí o que aconteceu? Está quase o mesmo preço. Aí não tem vantagem. Isso é uma questão de decisão de quem controla o sistema. Aí não tem vantagem, porque a vantagem era o preço também. Porque às vezes tu quer o livro e tu pode comprar o digital se está bem menos, mas agora está quase elas por elas. Muitas vezes comprar o livro físico é garantir que vai dar ao escritor, né, um valor. Sabe como é que o Mário Quintana dizia? O livro é a única maneira de se estar só e acompanhado ao mesmo tempo. E essa proximidade do livro impresso é uma coisa incrível. Agora, vai acontecer para mim também, como é o caso da televisão e o rádio. Quer dizer, quando surgiu a televisão, o rádio vai desaparecer. Acabou o rádio. O rádio está aí. Agora, as pessoas que gostam de rádio gostam mesmo, tá? E continuam. Então, a minha impressão é o seguinte, vai continuar existindo dentro de uma determinada proporção, como tu disseste, o Taylor acaba de dizer, quer dizer, vai ser determinado. Tu adotaste o Taylor. Não, eu adotei o Taylor porque ele disse que foi o que ele escolheu. Eu comecei como era na casa dele, Taylor. Ele passou para Taylor. Agora, para mim é mais fácil o Taylor, porque eu sou do tempo do Robert Taylor, da Elizabeth Taylor. Eu adorava Elizabeth Taylor. Como eu larguei na mão de Deus, então tu está com Deus, pronto. Então vamos lá. Não, o que acontece, questão da literatura. Eu vejo agora, por exemplo, eu estou com uma netinha de 1 ano e 4 meses, tá? E eu estou encantado com ela, a Laura, encantado. Então, o que ela faz? Ela vai para o meu escritório e eu dou um livro pequeno, fininho para ela. E ela já brinca com o livro, já olha, já faz e tal. Então, depende de nós também. Se eu contar história para ela, se botar livro na mão, se ler para ela vai ter uma tendência natural para isso. Tem que ver. Então, eu acho que vai depender usar, né? Também muito de dentro de casa, o que vai acontecer para frente. Tem também o que o pessoal está chamando de psicologia reversa. Eu li isso numa tirinha outro dia. A mãe que diz para a criança: e vai dormir, se eu te pegar lendo um livro, tu vai de castigo. É verdade. Aí funciona. Isso, como dizia o Moacir Quintana, o Moacir Santana, ele dizia: argumentar com a burrice seria outra burrice. Mas eu tenho acompanhado, eu acompanho muito as redes, o que acontece, o que as pessoas estão fazendo. E eu percebo muitos clubes de leitura e com o livro impresso. Não é da nossa geração, é de pessoas que têm 19, 20, 25 anos. Sim. E já nasceram com o... Então é muito digital, daqui a pouco tu acha interessante tu te reunir com os amigos com um livro para discutir. Eu acho que as coisas se equilibram, né? O livro não acaba, não vai ficar só o digital, e o digital não vai terminar também, e é bom que não termine, porque ele é útil numa viagem, né? A única diferença com relação a isso que o professor colocou, né, de que a televisão, o rádio, nada foi substituído, é que agora não é feito por pessoas diretamente, né? Essa é uma questão a se pensar. Mas até no rádio, eu lembro, eu sempre fui de rádio, eu trabalhei em rádio, comecei minha vida trabalhando em rádio em Júlio de Castilhos. Eu era locutor. E eu sempre fui fascinado pelo rádio. Em Porto Alegre teve uma época que eu tinha um tempo eu fotografei e publiquei. Eu tinha quase 20 rádios. E o interessante é que em cada peça da casa eu tinha um sintonizado numa rádio. Entende? Eu ia na cozinha, eu tinha um rádio, eu ligava, estava ali. Aí eu saía da cozinha, desligava, ia para o quarto, tinha outro rádio lá. No banheiro eu tinha um quarto. Eu tinha rádio espalhado pela casa. Hoje eu só tenho um, né? Tu vê, isso já é um e segue escutando? Sinal de alguma coisa, sim.
Sim. Isso Mas é sinal de o alguma carro, coisa. o não rádio tem do mais. carro ajuda muito também. Ajuda. O rádio é muito bom para carro, né? E foi muito beneficiado foi bom, pela porque a tecnologia. gente vai por exemplo. viajar, A internet tu liga, ajudou muito Tu o rádio. ouve música, tu lê, tu vê as notícias, tu tá viajando de carro, Sim. o rádio aí. Eu gosto muito mais do rádio no carro. Mas perdeu um pouco o alcance, né? Eu como não tenho Tu carro, ouvia- tenho meu rádio de eu me pilha, acho criei- que funciona muito bem. Me criei ouvindo a Guaíba lá em Júlio de Castilhos. Hoje tu não ouve Agora mais tu a ouve na Guaíba lá. internet. Teve uma, Pois é, mas aí tu tem que baixar um aplicativo. e nós que somos da fronteira, É. uma vez eu fui a Buenos Aires para também negócio de literatura lá, e aí me convidaram para a Rádio Belgrano, para conversar. Né? Aí eu peguei e digo, LR1, LRX1, Rádio Belgrano, Eu ouvia Buenos Aires, muito Belgrano. e sua cadena gigante de emissora. E o cara disse, isso faz 30, 40 anos, é quando eu ouvia, Guardou. quando eu Tem ouvia ondas Alegrete, Eu ouvia. porque de noite, na Na fronteira hora da com o Voz Chile, do Brasil. só se pegava rádio em espanhol, porque eram muito mais poderosas que as nossas. Então, na fronteira ali, a gente que ligava de noite, Não no rádio era- Buenos Aires, em Não era Montevidéu, só na fronteira, em Júlio de Castilhos a gente Também ouvia era El assim. Mundo, Belgrano, Carve. pegava as rádios todas. De Montevidéu. Então, a gente aprendia até hoje ser as letras todas de tango por causa disso. Vocês vão estar na Feira do Livro todo dia? Quase todo dia? Quase todo Os dia. leitores que quiserem procurar vocês, é só dar uma passeada na Uma Praça da passeada na- Alfândega Nós estamos por lá. e vocês vão estar por lá. Estaremos por lá. Fazendo passeando. aquilo que cabe a todo escritor Todo da escritor feira, na que é feira. encontrar os leitores, Eu- dar autógrafos, Eu jogar a conversa fora. Teve uma época que eu ia todos os dias na Feira do Livro, todos os dias mesmo. Aí quando eu publiquei o Crime na Feira do Livro, que é uma história que se passa na feira, e tinha um personagem principal, que ia todos os dias na feira. Aí o Rosp, que era o editor da Dublinense, isso aqui tem verossímil. Olha, o cara vai todos os dias na feira, vai ter saco para isso. Eu disse, cara, eu ia todos os dias. Mário Quintana ia todos os Todos dias, os dias. impressionante. Meu amigo Décio Freitas E ia agora ele todos está os sempre dias. lá. O Décio ia todos os dias, ia lá para encontrar. Depois que o Décio morreu, perdi o hábito de ir todos os dias. Agora, a Feira do Livro, a de Porto Alegre, ela começou pequena, Sim. ela cresceu, 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 Chegou um ponto. e hoje ela está encolhendo. Bom, não, vamos para um pouquinho. número de- Sim, mas o que Antes acontece. ela precisava Mas o da que praça toda não, e lá do o cais. cais. Mas Agora houve a vem metade pandemia, da- houve a pandemia Sim. e houve a grande enchente. Sim, é verdade. E nós nunca quisemos sair de lá. Eu me lembro há uns 20 anos, Sim, quando teve eles muita polêmica. resolveram, queriam botar num pavilhão não sei aonde, e nós nos reunimos, um grupo de escritores, nós vamos para a praça e nós não vamos para o tal pavilhão. Fizeram Porque bem. a última vez que eu tive na Bienal de São Paulo, convidado para lançar, para fazer palestra, e quando eu cheguei na frente, queriam me cobrar entrada. Ah. E eu digo, não pago, eu sou convidado, não é pelo dinheiro. Eram, sei Cobrado lá, 15 ou convidado. 20 reais. Eu sou convidado, tá aqui, ó, estou indo para fazer palestra. Tem a mas feira- o senhor tem que pagar porque nós somos terceirizados. Essa é A Feira aquela do famosa. Livro né? em E São eu Paulo. disse o seguinte, ó, então me deu aqui, eu vou escrever aqui, ó. Atesto que cobrei entrada do escritor fulano de tal e por isso ele está se revoltando para Porto Alegre. O senhor assina aqui. Ah, não assino, então chega para lá e passei. Tem uma feira Claro, do livro em claro. A feira tem que Não tenho coragem de assinar? Então chega para lá e o cara não me atacou. Quer dizer, então, nós nunca quisemos isso. Eu quero dizer a vocês que eu estou chegando da Feira do Livro da menor cidade do Rio Grande do Sul. Qual é a menor? Tá? André da Rocha. André da Rocha. É uma Qual é a cidade. população? Olha, dentro da cidade não tem mais que 500 habitantes. E o município todo é 1.000 e poucos. Tá? Onde é que E onde fica? é que fica? André da Rocha, ela pertenceu à Lagoa Vermelha. Claro. Foi tirado o município. E é um município grande, município rural e tal. Bom, eles fizeram uma feira do livro e convidaram um amigo meu, que você sabe que eu me formei na escola de agronomia e veterinária, ele é agrônomo, regula comigo de idade, é um pouco mais velho, e foi escolhido, ele também escreve livros mais na área agronômica, mas escreve outros também.
E aí ele foi convidado como patrono e me convidou para participar. Eu e a Ariane, minha mulher, nós fomos. E eu fiquei encantado com a feira dele. É uma miniatura da nossa, tá? Dos meus livros, dos meus 40 livros, eu tinha uns 20 lá, 3, 4, 5 exemplares. E mobiliza a cidade. Mobiliza a cidade. A organização da feira é incrível, impressionante, né? Vamos mandar o prefeito aí, o seu Felipe Jacques, que é o prefeito, os parabéns para essa gente. Agora, o que é que nós temos no Rio Grande do Sul? Há 70 anos nós fazemos feira de Porto Alegre, e esta feira se multiplica pelo interior. Então, tu vê Pelotas, Santa Maria, Alegrete, Caçapava, não sei o que. Então, e temos mais de 100 feiras do livro municipais, fora as feiras de escola e tudo isso. Então, isto é uma das coisas que nós plantamos bem. A nossa feira de Porto Alegre não é só ela como feira. E a Câmara Rio-Grandense do Livro também apoia essas feiras do interior. Tá? Um dia você pegue o Max aí para conversar com ele. A Feira do Livro de Porto Alegre é uma joia de Porto Alegre. Eu acho que ela está num tamanho bom agora, porque quando ela cresceu muito, que até o Cais, eu acho que era um pouco artificial aquilo. Eu não sei se precisava de todo aquele tamanho da feira. Acho que mobiliza públicos distintos também, né? Eu acho que esse tamanho aí tá bom. Tá bom. Porque tu não... Afinal, tinha barracas a mais, né? Que tu não tinha muita... Tinha a parte internacional ali que era mais... A parte internacional, por exemplo, eu acho que ela... poderia voltar. Não existe mais. Não sei se ela existe ainda. Não, acho que não existe mais. Ela ficava, por exemplo, ali na... mas nunca foi grande. Nós tentamos... Ela ficava ali naquela corredor do mar. Quando nós conseguimos fazer intercâmbio com a Câmara do Livro de Montevidéu... Este ano vão ser muitos convidados estrangeiros. Então, interessantes. Nós devíamos ter mais. Eu, quando fui diretor do IEL, aqui do Instituto Estadual do Livro, eu consegui fazer um convênio com o Instituto Nacional do Livro do Uruguai, e o plano nosso era fazer intercâmbio, porque eu fui numa feira do livro do Uruguai e eu era o único escritor brasileiro de Montevidéu, uma maravilha enorme, eu era o único brasileiro, só eu. Quer dizer, pô, então aí eu quando fui para o microfone, eu digo, olha, foi até o lançamento do CPE em espanhol. Eu disse, que casualmente está na tua mão aí. Aqui, porque eu fui pegar a capa igual do Brasil, eu fui pegar o do Brasil, que eu não tinha para mostrar, e peguei do espanhol. Então, quando eu fui lançar isso aí, então o que aconteceu? Eles me deram uma cobertura enorme, tudo de como nós damos para vocês lá. Agora, nós não temos intercâmbio maior, não é? Só para não perder o gancho, nós já tivemos um programa aqui de autores de Porto Alegre. Eu acho que Porto Alegre visita Montevidéu, e eu me lembro do Julião Murguia, que era um dos que era o presidente que faziam do Instituto Nacional do Livro do Uruguai, quando nós fizemos esse convênio. E vinham escritores uruguaios para cá, e iam escritores gaúchos para lá. Quer dizer, vamos mostrar também o livro do Alcir. Esse livro eu fico feliz que tu mostre pelo seguinte, porque esse livro é comemorativo dos 190 anos, a mesma idade que a Revolução Farroupilha, 190 anos da nossa Assembleia Legislativa. Esse é feito com alunos? Esse não. Esse fui eu que escrevi, a convite da Assembleia, e o Gilmar Fraga fez a ilustração. Mas por que eu acho importante? Eu quero dizer duas palavras. Porque eu cansei, que é uma coisa que eu trabalho há anos na Revolução Farroupilha, eu cansei de mostrar prova de que o Rio Grande do Sul não é separatista. Tá? Não tem. Está na Constituição da República Rio-Grandense, está lá escrito, faremos
federação com todas as províncias brasileiras que adotaram o regime republicano. O que os Farroupilha foram fazer em Santa Catarina para ajudar a República lá? Por que o Bento Gonçalves foi tirado da cadeia na Bahia pelos republicanos? Então, só nós que queríamos fazer república, foi a única república que durou 10 anos. Tá? E quem diz que é separatista? Eu morei em São Paulo, eu morei 10 anos em São Paulo, claro, com delicadeza. Uma vez um cara disse para mim assim, era um mineiro, me disse, você só olha para o umbigo. E eu disse para ele, então para um pouquinho. Não, para um pouquinho. Eu disse para ele o seguinte, nós fizemos uma revolução. Paulistas e cariocas. A minha resposta foi essa. Nós fizemos uma revolução de 10 anos e chamamos de Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos. Vocês fizeram uma de 10 dias e chamam Inconfidência Mineira. Tu quer olhar mais para o umbigo? A prova de que paulistas e cariocas são bairristas é que eles se acham universais, cosmopolitas. Não, mas é que isso acontece também, nós já teve, de vez em quando aparece um aí dizendo que tem que separar. Mas isso pega. Isso pega. O Bento Gonçalves. O que esse livro prova? Quem é que sabe que o Bento Gonçalves foi deputado? Porque ele lutou pela abertura da Assembleia Legislativa, que estava na Constituição brasileira, e o presidente da província não queria abrir, por quê? Para não dividir o poder. Então, ele conseguiu que fossem feitas as eleições, se candidatou e se elegeu. Vira na quarta capa, tu vai ver aí, nós conseguimos agora, está na Assembleia esse ano, conseguimos botar o nome dos 28 deputados eleitos. E tu tem o Padre Chagas, que não é só a rua do Padre Chagas, Padre Francisco das Chagas, uma figura... Não é só a rua no Moinhos e Vento? Maravilhoso, não é só a rua do Moinhos e Vento, foi deputado também, deputado eleito, e eles lutaram para tentar evitar a Revolução Farroupilha se fosse acatada a Assembleia, e que não foi. Então, 20 de abril de 1935, abre a Assembleia, 5 meses depois, como não houve jeito, não adiantou, porque era ditadura mesmo aqui local, então partiu-se para a Revolução. Estamos chegando no final, né, Laís? Estamos chegando ao final. Lembrar os ouvintes que a gente está gravando esse programa, então... o Alci já vai ter participado de sessão de autógrafos na Feira do Livro, mas terá ainda quando o programa for ao ar. Então, visitando o site da Feira do Livro, conseguem saber quando acontecerão as sessões de autógrafo. Taylor, quando é que tu fazes sessão de autógrafo? É dia 12 de novembro, às 17 horas. Às 16 tem um bate-papo com o professor Sérgio Gonzaga, sobre o cenário de Porto Alegre. É um caso em que o mediador é mais importante que o mediado. Né? Ele vai estar em muitas mesas, o Sérgio Gonzaga. Tem uma que ele vai estar com o Milton Atum. Não, tu vê. Aí já está parelho, né? O mediador com o mediado já estão no mesmo nível. Agora, no meu caso, por toda parte. E o professor Juremir também estará na feira, mas acho que quando a gente... lançamento já terá acontecido esse programa... Mas o livro está lá. O livro estará isso que é importante. Uma das coisas que eu falo com meus alunos é eles marcarem o número da banca. É a banca tal lugar, porque no dia do lançamento está na banca dos autógrafos. Claro. E depois está na banca do editor. Ou de uma livraria tal. Então tem que... o meu vai estar na LPM. Na banca da LPM, tudo bem. Da Ari também, a Associação de Organização Press, coloca meus livros lá também. Ari é uma boa referência. Estou lendo o teu livro ainda. Eu não. Está conseguindo, Está conseguindo, Estou sim. Está muito legal. Ainda não deu tempo de terminar, porque eu recebi na sexta-feira. Pois é. Então, tem 3 dias antes deste programa. Aí dá tempo. Meus alunos fizeram um livro, 11 alunos, trabalharam 1 ano, desde novembro até agora, contos e crônicas sobre os 90 anos da Ari. Vai ser lançado no dia 12 da feira.
É isso aí, então. Isso aí. Recebemos, para começar, para a volta do lado de cá, aqui no Sindicato dos Bancários, recebemos o Alci Chewich e o Taylor Diniz. Taylor Diniz, né, Laís? É isso aí. Isso. Papo sobre cultura. O do lado de cá fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Até lá. Até lá.